Carille, novo técnico do Santos. É isso mesmo, gente. Este vídeo, portanto, é especialmente para os torcedores e torcedoras do Peixe, né? Com quem eu gostaria de manifestar aqui a minha tristeza, o meu lamento, né? Pelo que segue a acontecer na Vila Belmiro, porque a gente já não pode mais falar que é o que acontecia na Vila Belmiro, né? Por certo que quando um novo presidente chega, precisamos dar um tempo para ele trabalhar, para criticarmos as suas ações. Mas as ações do Marcelo Teixeira a partir de agora já são passíveis de elogio ou de crítica, né? É impressionante como a gente percebe que as coisas seguem iguais na Vila Belmiro. E aí, eu quero saber onde estão aqueles canais lá que deveriam estar criticando neste momento. E acho que a crítica nesse momento é importante. Uma crítica que detona essa contratação do Carille é crítica construtiva, na minha opinião. Não dá, gente, para imaginar a construção do Santos elogiando a contratação do Carille. Não tem o menor cabimento. Por quê? Porque o Carille teve uma grande temporada no Corinthians, né? Um grande momento ali, passou até de uma temporada. Ele foi fruto ali de um tipo de jogo, né, que não foi construído por ele, foi construído pelo Tite, Mano Menezes, e ele, que já estava um bom tempo no clube, acabou usufruindo daquilo e fez muito bem, mandou muito bem quando estava no Corinthians naquela ocasião. Depois disso, o Carille nunca mais foi o mesmo. Depois disso, ele sempre foi um técnico fracassado, gente, na carreira. Fracassado. Inclusive, o Santos não pode reclamar de estar desavisado em relação a isso, porque o Carille fracassou no próprio Santos. É inacreditável, Teixeira. Não dá para entender o que está acontecendo com o Peixe. É impressionante. De onde vem isso? Eu diria para você que, evidentemente, vamos lá, quando esse tipo de coisa acontece em outro clube por aí, a gente pode falar que talvez tenha aí uma certa corrupção interna, porque cheira mal esse negócio aí, né? Então, em outro clube, eu não quero falar isso do Santos, evidentemente, porque não tenho prova. Depende, se fosse uma gestão anterior aí e tal, eu não tenho prova para falar isso. Mas o que explica isso, gente? É inacreditável um negócio desse, né? O torcedor não tem um minuto de paz. O torcedor não consegue, sabe, criar uma expectativa positiva em relação a nenhuma notícia que aparece. Em geral, aparece notícia especulando coisas assim impossíveis de acontecer neste momento. É o Santos que quer ganhar na Série B um valor, né, muito próximo aí do que seria a metade, né? Na verdade, a metade do que o Santos ganharia na Série A, o que é improvável e é impossível neste momento, mas que faz com que torcedores fiquem numa grande expectativa. Gente, parece que não, sabe, caiu a ficha ainda que o Santos caiu para a Série B. E o Santos precisa de um planejamento muito importante agora, muito honesto, muito relevante, com ações de gestão, né, para premiar esse planejamento importantes e de acordo com o fato de que o Santos está na Série B. Então, por que o Carille é tão horroroso para o Santos neste momento? Vamos lá, ó. Falar um pouquinho do Carille para você. O Carille, ele deixou o Varane de Nagasaki na 7ª posição do campeonato japonês da 2ª divisão. Eu vou repetir. O Carille, ele vem para o Santos. O Carille que chega no Santos agora, deixou um clube do Varane da Nagasaki na 7ª posição, lá na 2ª divisão do futebol japonês. É isso, o Santos pagou uma multa, gente, de 7,3 milhões de reais para ter um técnico que estava em 7º lugar, na 2ª divisão do Japão, num time que teve o maior orçamento da sua história aplicado no clube neste ano, nessa temporada, tá? E com um detalhe muito importante para aqueles que ainda consideram o Carille um grande técnico, um eficiente técnico defensivo, porque ele é retranqueiro, ele é defensivo. Isso, contudo, não quer dizer que ele seja um técnico competente para armar esquemas defensivos. Não é. Não é. A equipe dele é a 14ª, gente, em termos de gols sofridos lá no Japão, né, que menos sofreram gols, né? A equipe dele, né, tem 13 equipes. Olha, veja, ele é o 7º colocado, né, mas tem 13 equipes que sofreram menos gols do que a equipe do Carille lá na 2ª divisão do futebol do Japão. Há 13 equipes, embora ele esteja em 7º, o time dele esteja em 7º, há 13 equipes que sofreram menos gols do que o time do Carille na 2ª divisão do futebol japonês. Por que as coisas não estavam funcionando lá no time, que até fez contratações de bons jogadores para o ataque? E aí eu entro aqui na questão do que pode ser
a segunda divisão para o Santos. Antes disso, só pensar, só lembrar para vocês aqui, para aqueles que, diante de um contexto desse do Peixe, às vezes pode até se esquecer. Evidentemente que o grande torcedor do Santos não, mas os desavisados que estejam aqui, que não torçam necessariamente para o Santos, né? O Santos, amigos, amigas, é um dos maiores clubes de futebol do mundo, do planeta. Quando você pensa esse esporte bretão chamado futebol, você não consegue pensar esse futebol sem considerar o Santos. O Santos é gigantesco, gente. Então esse Santos vai para a Série B, entende? E vai jogar na Série B contra todos os adversários que o Santos encarar. São adversários, com todo respeito a todos esses times, menores do que o Santos. São adversários que terão orçamento menores do que o Santos. São adversários que terão elencos menos valorizados do que o Santos. Em relação a tudo, o Santos é gigante, né? Em relação aí, quanto aos seus adversários da Série B. E aí, o que o Santos tem que fazer, portanto? Tem que jogar para ganhar desse time, gente. Se o Santos vai jogar contra um time que tem um orçamento um terço, né, que representa um terço do que o Santos vai ter em 2024, se o Santos vai jogar contra um time que tem um elenco, cuja a valorização, o valor do elenco, né, significa 20% ou menos do valor do elenco do Santos, o Santos tem que jogar contra esses times, meus amigos, minhas amigas, para vencê-los. Entende? O Santos tem que olhar para qualquer adversário da Série B, né, pensando em vencê-los, ainda que sejam os maiores times da Série B, como o Goiás, o Ceará, o Sport. O Santos tem que ir, tanto dentro quanto fora de casa, para os jogos contra essas equipes, para vencer essas equipes. Portanto, o Santos tem que pensar num tipo de jogo protagonista. O Santos tem que pensar num jogo para ter vitória. O Santos não pode jogar com medo contra o Guarani, pelo amor de Deus, meus amigos. O que está acontecendo com o mundo? O Santos não pode jogar, né? Não pode jogar para se defender contra o Amazonas. Um time de empresários interessante, fundado há poucos anos lá no Amazonas, né? No estado do Amazonas, que está na Série B. O Santos não pode duelar contra esses times jogando de forma defensiva, gente. Não tem o menor cabimento, meus amigos. Não tem sentido. Pelo tamanho do Santos, pela grandeza do Santos, o time tem que praticar um jogo propositivo e ofensivo contra qualquer time na Série B. Tem que pensar, então por que você vai buscar um raio de um técnico defensivo, pelo amor de Deus? Um técnico que não tem tamanho para o Santos, não tem estatura para o Santos, não tem condição de treinar o Santos e já provou que não tem a menor capacidade de ser técnico para o Santos. Por que raios o Marcelo Teixeira, que eu achava que seria diferente, não é nada. Ele já está sinalizando que é o mais do mesmo. Vai buscar um técnico desse. O Santos tem que ter um técnico e está perdendo a oportunidade de buscar um técnico para propor jogo. Era um grande momento para ir na Argentina e buscar um Gabriel Milito ou Josa. Tem time aí da Série A e pensou em contratá-lo, o Cruzeiro e tal. Não fez proposta séria. Entende? Manda o emissor lá, manda alguém sério lá e tal. Contrata o Gabriel Milito para propor jogo. O Argentino Júnior ele sobe da Série A, Série B da Argentina para a Série A, justamente quando ele contrata um técnico como Heisen, que faz uma equipe ser propositiva, ser corajosa e pratica um dos melhores futebols que a gente viu na América Latina naquela ocasião. O Santos tem essa oportunidade, tem um técnico aí que tem a ver com a canteira do Santos, com a base do Santos, com a garotada do Santos, que vai pensar esses bons jogadores na canteira, vai saber construir esses garotos aí numa linha de jogo ofensivo, gente. Tudo a ver com o DNA do Santos, sobretudo o Santos histórico, de Pelé, de Edu e de tantos outros. Neymar também, né? Robinho e tantos outros, né? Aí o Santos vai buscar o Carille. Um técnico medroso, covardão, né? Que joga com medo, que joga todos os jogos contra qualquer adversário com medo, enchendo o time de volante, pelo amor de Deus. De onde vem isso? E outra, o Jean Lucas, ele teria sinalizado para o Santos a possibilidade de reduzir o seu salário. Não houve negócio. Qual foi a redução que o Santos aí propôs? Porque o jogador, ele foi até o Santos, não foi o contrário. E aí o que acontece? Não houve negócio, provavelmente, porque o Santos vai alegar que não tem dinheiro. Né? Mas tem 7,3 milhões para contratar o Carille. O Carille. Quem é Carille na fila do pão? Não é nada. Como técnico de futebol, não é nada como técnico, gente. Foi um técnico de 2 temporadas no Corinthians, acabou. É um fracassado depois disso. O Santos vai buscar um fracassado para ser o comandante do projeto, para voltar à Série A ao final de 2024. É isso mesmo que eu tô... É isso. É isso. O Santos não acertou com o Carpini, que tinha 1 milhão de multa.
E aí quando não acertou, muita gente elogiou, né? Colocando aí, estampando a seguinte narrativa. É porque o clube não quer ter gastos tão absurdos assim, né? A gestão Teixeira, parabéns, está fazendo certo. Aí o Santos vai lá e contrata o Carille. Vamos combinar? O Teixeira nunca quis o Carpini, né? Jamais quis o Carpini, né? E aí eu fico pensando, qual é a ideia do Carille? Porque o Carille mexe tanto com as emoções desses dirigentes do Santos. O Carille. E teve um momento lá no Rio de Janeiro, não sei se ainda persiste ou se já acabou, que o Vasco começou a se interessar muito por profissionais do Flamengo. Muito. Então, qualquer profissional do Flamengo, o Vasco começou a valorizar muito. Será que é por causa disso? Porque o Carille foi importante no Corinthians? Eu não consigo entender. E aí caberia aqueles que têm acesso ali, né, ao Teixeira e tal, até buscar, fazer uma entrevista e tal, porque tem potencial para isso. Vão fazer? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido que vão fazer. Eu duvido que as grandes perguntas vão ser feitas nesse momento. Assim como eu duvido se críticas severas, como a que eu estou fazendo aqui, vão acontecer da parte de muitos. Um ou outro pode fazer. Mas tem canais aí que a gente sabe que não vai fazer. Canal Chapa Branca mesmo, que vocês vão lá, se inscrevem. Aqui no canal José Valles deve ter uns 200 santistas inscritos. Mas tem canal aí, Chapa Branca, que tem milhares de torcedores do Santos dando essa força lá. Tá tudo bem. É legítimo, vocês escutem o meu trabalho se vocês quiserem. Tá? Até porque tem gente que não entende a crítica que eu faço aqui. Essa crítica que eu estou fazendo aqui, você acha mesmo que essa crítica é contra o Santos? Você acha? Porque se você acha que eu estou realmente aqui, nessa crítica, detonando o Santos, né, e não o presidente que já está errando muito, se você não consegue entender que essa crítica ao Teixeira, se ela se avolumar nesse sentido, ela pode até ajudar a construir um presidente melhor. Se você não entender isso, meu irmão, não precisa nem se inscrever no meu canal. Não precisa. Tá? Eu quero muito ter esse contato com a torcida do Santos. Quero muito ter torcedores do Santos aqui no meu canal. Quero ter membros do canal aqui também. Torcedores do Santos não tem nenhum, tá? Nenhum. Tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Palmeiras e tal. Tem lá no Rio de Janeiro, todos os clubes grandes têm torcedores inscritos aqui. Minas Gerais também. Cruzeiro, Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lá no Sul, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense. Tem gente. Lá no Nordeste e tal. Não tem nenhum torcedor do Santos inscrito no canal. Então, por quê? Porque os torcedores do Santos dificilmente entendem que a crítica aqui não é a crítica ao Santos. É a crítica a quem está fazendo mal para o Santos. Mas se você não entende isso, não precisa se inscrever no canal, não precisa se tornar membro, nem se inscrever no canal. Se você está inscrito no canal e está com dúvidas realmente sobre o que eu estou fazendo aqui, também pode se inscrever. Não tem problema nenhum, não. Não tem. Mas é muito importante que as pessoas se juntem para a construção, gente, de um Santos melhor. Isso tem que começar com críticas severas a uma atitude, a uma ação de gestão tão pavorosa como essa do Marcelo Teixeira, que pode estar condenando definitivamente o Santos a ficar mais uma temporada na Série B. Ah, o Santos vai ser um time organizado. Você acha que não tem time organizado na Série B? Você acha que não tem? Acho que não tem time organizado na Série B? Claro que tem. O fato é, o Santos contratou um retranqueiro para jogar na retranca contra o Amazonas de Manaus. É isso. A Josa, mas, ó, e vai ter um detalhe, porque vai ter jogo que a circunstância do jogo, maior elenco, jogar na Vila, tal, não sei o que, o próprio time recuando muito, que o Santos vai ter uma posse de bola maior. Quando isso acontecer, vai ser patético. Sabe por quê? Porque o Carille hoje, ele não é sequer um técnico defensivo que presta. Vou repetir, o Carille, do ponto de vista de ser um técnico defensivo, ele não presta. Ele não vale nada como técnico defensivo, gente. Ele não sabe armar mais uma equipe defensiva. Pare com essa história que é um técnico retranqueiro, mas é um cara que organiza time, que é muito bom na defesa. Não é isso. Os números não mostram isso mais. Entende? Tampouco é um técnico que consegue fazer a equipe jogar. Então veja, como ele gosta do jogo defensivo, nos treinos ele vai treinar o Santos, preparar o Santos para o jogo defensivo. Só que as circunstâncias de muitos jogos farão com que o Santos tenha um maior percentual de posse de bola em relação aos seus adversários. Quando isso acontecer, o Santos não vai saber trabalhar no último terço, porque não terá treinado esse tipo de jogo. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Teixeira, por esse presente de grego para a torcida do Santos. Na minha opinião, é o primeiro grande ato de gestão que você demonstra, né, que você faz, que você pratica, para mostrar que você é o mais o mesmo. E que nada no Santos, até o momento, mudou. É isso.